concursos aqui em Santa Catarina sempre foram muito sérios, sempre foram. Se destacava no país, isso é um detalhe importante, sob todos os aspectos, inclusive a investigação da vida privada dos magistrados, né? Nós somos o segundo estado brasileiro a ter uma escola da magistratura. Eu, lá no Rio Grande do Sul, um desembargador, com quem o João se dava muito bem, começou lá, e a escola da magistratura. Aí o João era o presidente da nossa entidade, sempre com muito... Os amigos nossos eram comuns e ele, o João, um homem muito decidido, né? Aí o João conseguiu montar. O Tico ficou uns meses como diretor, mas depois ele trouxe o professor Norberto Ungaretti. E o Norberto Ungaretti, ele tinha uma experiência e uma habilidade incrível, né? Incrível. E tinha lá na universidade, era um professor destacadíssimo, né? Então ele assumiu a escola da magistratura e expandiu a escola. Eu vim para Florianópolis em 30 de abril de 1978. Meus filhos eram todos pequenos, por isso estão tão enraizados aqui. Aí um dia à tarde, o Renato Melilo Filho, era juiz substituto, já entrou uma pessoa madura, mas excelente caráter e pessoa, e honrou a magistratura, está aí. Aí ele era juiz substituto, aí à tarde eu chegava, era de manhã e de tarde, chegava 3h não tinha o que fazer, né? Eu pensava, e agora, né? Aí eu lecionava em Joaçaba, na Faculdade de Administração, tinha o registro do MEC. Aí o Melilo um dia chegou lá e disse assim, tu não estás legal, né? Eu disse, não é, Melilo, nada por contra Florianópolis. Eu disse, mas Pipoca, olha aqui, ó. Você sabe que eu vim de advogado, né? E eu estava familiarizado com o novo Código de Processo Civil também, né? Que tinha sido entrado em vigor em janeiro de 74, tá aquela coisa. Eu disse, eu chego aqui, não tem mais nada que fazer, rapaz. Você vê, tá tudo aqui e tal. Aí ele disse, eu tenho uma ideia para você. Por que você não faz um mestrado? Eu disse, Melilo, mas o que é? Amanhã eu passo aqui, nós vamos lá e vamos, eu vou te explicar e nós vamos lá. Eu faço. Infelizmente depois ele desistiu, né? Desistiu, mas depois voltou anos depois. Aí nós fomos, era ali onde hoje é o Badesc, nós fomos lá, pegamos o edital e tal. Eu disse, não, Melilo, eu vou fazer, né? Aí, tal como tinha sido aluno da Aliança Francesa em Curitiba, né, no IBEU e na Aliança Francesa, né? O IBEU, Brasil e Estados Unidos. E aí eu desisti depois que eu comecei a ganhar no escritório. Eu disse, agora não tem mais jeito, né? Agora não tenho mais tempo, né? Normalmente você sai 20 horas, 19h30, 21 horas. Aí eu desisti. Aí eu disse, pô, isso aqui não tem problema. E estudei o resto. Aí passei no resto, fui reprovado no francês. Era para traduzir a ata de constituição. Era duro. A Universidade Federal aqui tem, como sempre, o mestrado, um elevado conceito, era pessoal de fora, de todo o país. E eu fui traduzir a ata de criação da Cruz Vermelha Internacional e provavelmente eu não a instalei, né? Mas eu não levei dicionário, nada. Eu disse, isso aí mas só que, né? Aí eu cheguei em casa e disse para minha esposa, ela perguntou, como é que foi? Eu disse, não, aquilo lá não quero mais. Mas o que é que houve? Eu disse, mas como tu fosse reprovado no francês, rapaz? Já é uma vergonha. Eu disse, pois é, eu não sabia que podia levar dicionário e nada disso. E tem uns termos lá que eu desconhecia e tal. Aí ela disse, e agora? Eu disse, agora não quero mais. Ela disse, não, tu vai fazer, sim. Os nossos filhos estão sabendo, tudo pequeno. Como é que fica isso? Aí eu voltei para a Aliança, ali perto do FLOP. Foi o FLOP. E voltei, fiz de novo e entrei. Tinha muitos desembargadores que eram professores lá, procuradores do Ministério Público, no curso de Direito da Universidade Federal tinha um corpo seleto
de professores. E o mestrado, ele tinha como coordenador uma figura extraordinária, que era o professor Paulo Henrique Blasi, né? Aí eu não me afastei do cargo de magistrado, não precisava até, não precisava. E estava o serviço, não atrapalhou nada. E eram você tinha no mínimo 2 livros por semana, você tinha que ler, né? Então a minha esposa ficou com toda a educação dos nossos filhos, eu fiquei com a vara, isso aí. E aí o pessoal eu fiz em 2 anos os créditos, e o pessoal foi desistindo, muitos desistiram, né? Tanto que quando chegou o momento da dissertação, nós só estávamos em 5, né? Porque era pesado, né? Era pesado. E aí eu tive a felicidade de ter um orientador de curso, mas uma maior felicidade foi ter o professor Paulo Henrique Blasi, pai do desembargador João Henrique Blasi, como orientador de dissertação. E ele me recebia depois do expediente, lá no edifício Apolo, onde ele tinha o escritório. Aí eu terminei os créditos em 2 anos, comecei a preparar a dissertação, e eu já estava, nessa altura, lecionando na Universidade Federal, e daí ele me disse, olha, nós estamos organizando aqui um curso de pós-graduação Lato Sensu em processo civil. Né? E então é assim, ó, o professor vai ser o professor Valdomiro Cascais, que era um grande professor, ele era juiz substituto, porque ele é vinculado à universidade, não fez carreira. E você vai ser o professor Valdomiro Cascais, ele vai se aposentar, o assistente dele vai ser o Lenzi vai ser presidente da ordem, e logo nos primeiros meses tudo isso se define, como aconteceu, e você então assume a disciplina. Eu disse, não, eu não posso, professor. O senhor vê, na época tinha os departamentos, o meu tinha 27, tinha desembargadores de muito prestígio, né? Tinham professores também, como o professor Nelson Abreu, eram pessoas, tio do César, um grande professor. Eu disse, eu não posso, eles são mais velhos do que eu e tal. Eu disse, não, mas o Francisco, não é isso, eles não têm titulação. Eu disse, não, mas eu não quero isso aí, vai me criar uma antipatia muito grande. O senhor sabe muito bem que há uma restrição, assim, contra o mestrado, tem muitos desembargadores aqui e tal. Ele disse, não, Francisco, você tem que aprender a conviver com isso. Eu disse, não, eu posso esperar, não há problema. Aí que eu já tinha 40 anos, né? Eu disse para ele, eu disse, não. Ele disse, não, Francisco, vai ser assim, e aguarde. Aí eu fui defender a minha dissertação, né? E fui defender a minha dissertação. Na época, você defender uma dissertação era um acontecimento grande, sabe, na área, né? Era um acontecimento grande. Aí, graças a Deus, fui bem sucedido, né? Eu tratando da inconstitucionalidade, era um período de exceção, né? O presidente Itamar Franco, ele era senador e ele foi meio ridicularizado, mas aquilo não procedia, não, sabe? Quando ele assumiu a presidência. E ele apresentou um projeto de decreto legislativo para uma constituinte. Foi ele que apresentou, foi um ato de muita coragem e controvérsias, né? É possível imaginar onde. Então, fiz a minha dissertação sobre inconstitucionalidades. E aí, um belo dia, eu ia chegando no tribunal, era tudo naquele prédio, e eu vi que havia, assim, uns olhares atravessados para mim, né? Porque, assim, aí à tarde, né, tardinho, terminei as audiências, ali pelas 16 horas, liguei para o desembargador Rido. Desembargador, eu queria ir tomar um cafezinho com o senhor. Ele disse, vem cá, eu preciso falar contigo. Aí eu disse assim, pois não. Escuta, rapaz, ó, eu, o Eduardo e o Aires não ligamos, né? Mas nós mandamos aí, você mandou uma correspondência te convidando para um negócio lá na universidade. Eu disse, eu não mandei nada? Eu não fiz nada? Só se alguém para me intrigar. Por quê?
Porque o Volney Carlin, ele era juiz substituto e foi o primeiro juiz, né? Ele era juiz substituto, ele não queria fazer carreira, né? Tanto que quando ele foi para a França, ele foi promovido por antiguidade na primeira e segunda na França. Quando ele voltou, ele já foi para Canoinhas e depois para Joinville, depois veio para cá. E cada um tem as suas circunstâncias, né? E eu nunca mudei, e acho que ele também não mudou, o modo de ser. Mas eu fui o primeiro juiz de direito a ter o título de mestre no Estado, né? E devo isso muito ao estímulo da minha esposa, a firmeza dela, né? E então, aí, né, eu fui lá no gabinete dele, eu disse, não, desembargador, eu não mandei nada disso, eu não fiz nada, eu tenho muito cuidado, né, eu tenho muito cuidado com essas coisas aí, ando preocupado até, né, o professor Paulo me convidou para isso, eu estou resistindo e tal, né. Ele disse, não, você verifique então o que é que aconteceu, mas eu acho que não tem muita importância não e tal. Ele era um homem extraordinário, né? Quando ele faleceu, eu e minha esposa ficamos a noite toda no velório dele lá no Jardim da Paz. Aí, resultado, aí eu voltei para a Vara, peguei meu carro e fui para lá, porque tudo em Florianópolis era muito difícil, né? Não tinha beira-mar, era tudo ali por cima, era tudo complicado. Aí eu cheguei lá, o professor Paulo estava lá, mais ou menos 18 e pouco, cheguei lá. Aí entrei lá, falei para ele, professor, preciso falar com o senhor. Teve um desgraçado, tá? Que fez uma maldade comigo, assim, né? Convidando as pessoas para a minha defesa de dissertação. E eu queria que o senhor me ajudasse a descobrir quem é que fez. Ele era uma pessoa tranquila, sabe? Era uma pessoa bem diferente do irmão do Aloísio. Assim, ele era mais calmo, assim, e tal. E aí ele se levantou, foi lá, pegou 2 xícaras, eu quieto ali, impaciente, né? Botou cafezinho, né? Trouxe, colocou na minha frente, só toma esse cafezinho. Eu disse, mas professor, o senhor não está me ajudando. Eu quero descobrir quem é que fez essa maldade comigo. Ele botou, Francisco, fui eu, vamos tomar um café. Eu disse, mas como que o senhor foi fazer isso? Não, eu não coloquei, quem assinou fui eu. Isso é uma praxe da universidade aqui, do curso de pós-graduação. Eu disse, mas o senhor tem conhecimento, certamente, de que há essa preocupação com o mestrado, que possa talvez comprometer uma das razões, o serviço forense, mas não é a minha situação, né? Não é a minha situação. Ele disse, ô Francisco, você tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender. O desembargador Aires Gama Ferreira de Mello, ele foi o presidente do centenário do tribunal, tá? E então ele criou essa comissão do centenário, que era presidida pelo saudoso desembargador vice-presidente Aloísio de Almeida Gonçalves, tinha a participação do desembargador Francisco Xavier Vieira e minha. Bom, e também, né, então, muitas iniciativas foram realizadas a propósito desse evento. Inclusive o Tico Braia Fernando Neto, que era desembargador, ele fez um pequeno opúsculo, um livro, sobre algumas coisas que ele conseguiu catar nas atas do tribunal, muito difíceis, né? E o desembargador Aires, ele era um homem irrequieto, né? Por natureza, aqui natural de Florianópolis. E aí o que é que ele fez? Ele, com a participação do Reinoldo Wessler, que era o diretor de Economia e Finanças do tribunal, então foi criado, e também tinha um promotor de justiça aposentado, nosso amigo que era assessor dele, Nilton Machado, não é o Nilton aí, Nilton é outra história, né? O Nilton Machado, que era do Ministério Público, nosso querido amigo também. Então, o desembargador Aires
determinou estudos para a criação do Fundo do Reaparelamento Judiciário. E ele saiu a visitar as comarcas aí, numa correria danada, levantou os prédios que precisavam de reforma, os prédios que poderiam ser construídos, saiu até um jornalzinho, eu não tenho esse jornalzinho, não sei se a Valda tem, no museu, mas foram, salvo engano, 18 prédios construídos em 2 anos. Né? E então, esse fundo de reaparelamento, que era o único no país, provocou grande celeuma e inspiração. Esse fundo foi quem alavancou aqui a informática. E foi na administração dele que foi comprado, salvo engano, da IBM. Ela tinha um escritório ali, então nós tivemos lá em reuniões aqueles mais próximos ao Dr. Aires. E então, a informatização, a partir dali, que ela sofreu um impulso, assim como a reforma de prédios, melhores equipamentos. Só ter uma ideia, quando eu fui juiz de Palmitos, não tinha cadeira para a sala de audiência. Trazia do meu gabinete e tal. Aí nós compramos umas cadeiras de palha, fizemos uma vaquinha e compramos. O tribunal não tinha verba, né? Não tinha. Era muito difícil tudo. E então esse fundo foi o grande salto da justiça catarinense. Teve um dia que ele me telefonou, né? Ô Francisco, nós vamos com a Tereza e o Aloysio Gonçalves, né? Lá no tribunal, no governador, que era o governador Kleinbe, né? Aí eu disse, mas o que é? Não, você, vamos lá. Pelo amor de Deus. Aí lá nós ficamos, ninguém sabia que era o aniversário do governador Kleinbe, que foi uma pessoa importantíssima no nosso estado. E o ministro Marco Aurélio, jovem, com muito entusiasmo, né? E muitos presidentes na época o olhavam assim estranho, porque tinha saído já o famoso primo dele, né? Da presidência da República. E então, mas ele uma figura extraordinária, o ministro Marco Aurélio. É uma pessoa que se qualificou, torna-se um dos melhores ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele então deu sequência a todo aquele trabalho. E no nosso estado, nós tivemos a votação pela urna eletrônica em Florianópolis, Joinville e Brusque. Por quê? Porque o Carlos Prudêncio, ele, assim, pesquisador também, ele tinha iniciado, pelo sistema atual, uma votação empírica. Na verdade, foi só ele quem trabalhou com isso. E até com um pouco, assim, havia um pouco de reticência a essas experiências deles, né? Porque a legislação não era flexível nesse ponto. Mas como não era oficial, o Carlos Prudêncio realmente avançou muito nisso. E nessa situação, ele também foi muito favorecido, né, pela alta competência dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. É um mistério lá dentro, amigo, uma coisa misteriosa, que mesmo aqueles que saem, né, que se aposentam, os novos vêm com a mesma mística, com o mesmo empenho, é uma dedicação. E na época que eu estive como juiz, depois que eu estive como corregedor e presidente, eu participei de 2 eleições, né? E as coisas iam madrugada dentro, 4 horas da manhã, e a turma estava lá, de sanduíche na mão, com um empenho fantástico, sabe? Um empenho fantástico, era incrível. Então essas experiências do Prudêncio também caíram na perspicácia do Dr. Márcio Colasso, pai do Rodrigo. Não é por acaso que o Rodrigo chegou onde chegou,
né? E foi, nos últimos anos, o melhor presidente da nossa entidade. Agora nós estamos numa fase também boa com o atual presidente, mas nunca igual a do Rodrigo. O Rodrigo foi imbatível. E então, amigos, eu tive a felicidade de presidir essa eleição, de acabar, por circunstâncias, o presidente da Bahia, né, e eu, de ficarmos mais próximos do ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio fez questão de vir a Santa Catarina. Infelizmente, o colega do Paraná, Deus o tenha, eu era ainda, no TRE, eu tinha mais moço do que eu, só nós, 27, né? 26 estados e o Distrito Federal. Mas o Distrito Federal ainda não tinha votação ainda naquele ano. E então era do Amapá e eu que éramos os mais moços. Nós éramos os mais moços. E então eu tive a felicidade de encontrar no ministro Marco Aurélio uma acolhida muito boa, assim como o da Bahia. Aí eu conhecia bem o fundo e então a legislação do fundo, o que é que eu fiz? Aí eu acabei percebendo, eu sabia os compromissos que teriam pela frente, só para os analistas o Poder Judiciário devia 2 milhões, né, que foi uma reclassificação que teve, e outros compromissos. Então eu passei lá uns 15 dias antes de assumir estudando toda a legislação. E vi, com a ajuda da Suzete, não sei se continua, diretor de Economia e Finanças, depois eu conversei com eles e vi que eram despesas do fundo que estavam no orçamento, que esse era um dos problemas que friccionava e tensionava a despesa pública do Poder Judiciário. Aí, resultado, eu preparei no PowerPoint, que eu sempre trabalhei bem com o PowerPoint por causa do magistério, na área de pós-graduação, lato sensu, não na graduação, né? Aí eu reuni os desembargadores naquela sala lá embaixo e mostrei a nossa situação financeira e como nós poderíamos superar aquelas dificuldades. E então mostrei aos desembargadores, eu nunca fiz nada sozinho, nunca, de que nós poderíamos, eu faria transferência do orçamento do 10º para o fundo. E que nós teríamos, a partir daquele momento, uma folga muito grande nas nossas despesas. E que também, eu verificando a despesa de manutenção de veículos, nós iríamos também fazer uma intervenção nessa área para reduzi-la substancialmente. Por quê? Porque o tribunal comprava com a redução de tributos e vendia com o valor de mercado dos veículos usados. E com isso nós reduziríamos também essas despesas. Que pedi a compreensão de todos também nas questões das diárias. Eu já falei aqui, né? Falei na questão da diária que eu tinha pedido uma relação completa das diárias, inclusive da movimentação também de servidores, notadamente da área da informática, e queria fazer e pedia a colaboração e compreensão de todos. E assim eu fiz, e isso eu coloquei em prática. Também eu já delineei desde o início o seguinte: nós tínhamos 4 entrâncias, e que a segunda, com a denominação que tinha, né, ela na verdade era um foco de despesa e desgaste nas comarcas. Por quê? Porque, tirante o trânsito do magistrado, os 2 meses de férias, os magistrados ficavam nessa comarca com efetivo exercício, acabavam ficando 12 a 14 meses. Aí, então, foi um trabalho bastante delicado. O Ricardo Fontes, que hoje é corregedor, ele entende muito de organização judiciária. Então nós temos essa extinção que aumentou a economia do tribunal naquele período e ainda proporcionou a permanência dos juízes por um longo período
à frente das comarcas, né? Então isso aí foi um ganho muito considerável. Também deu uma aceleração na carreira, mas por outro lado o ganho da sociedade foi muito maior pela permanência dos magistrados, né? E também da economia. Naquela época nós tínhamos um problema de descartes lá no tribunal, né? Então o Roger Vidal, com lá uma equipe, me apresentou um projeto de resolução dos descartes, né? Aí eu conversei com o pessoal do Conselho de Gestão, ajustei o projeto ao nosso estilo e então expedi essa resolução que foi muito interessante pelo crescimento do descarte da informática. Outra coisa também foi a substituição dos computadores. Nós tínhamos 1.700 computadores que estavam sendo substituídos. Aí eu falei para o Luiz Henrique, eu disse para ele, ó, nós temos lá assim, assim. A única coisa, se você se interessar, você vê que o teu secretário, que era o Paulo Bauer, né? O professor Paulo Bauer. E, então, aí eu disse, tu vê com ele, se quiser, a única coisa que eu peço é o seguinte, doação do Poder Judiciário, só, né? Poder Judiciário de Santa Catarina, ou do Tribunal de Justiça. Ah, não, isso aí não tem problema. E assim foi feito. Então, isso também foi um descarte muito interessante, né? Porque teve um destino para os estabelecimentos de ensino, né? Importante, aqueles que, segundo a secretaria, pudessem ser distribuídos, né?